Recentemente, eu fiz um vídeo sobre este livro, Dostoiévski, Vida e Obra. O Stefan faz uma varredura aqui na vida do autor de forma muito profunda, então desse livro me trouxe muitas reflexões. Fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui nos cards. E neste livro me chamou a atenção qual era o momento da vida de Dostoiévski, o que ele estava fazendo e o que estava acontecendo com ele na medida que ele estava escrevendo suas obras. E aí eu peguei um livro que, gente, sério, eu fiquei muito chocado com esse livro, Um Pequeno Herói, que foi escrito exatamente num momento muito sombrio da vida do Dostoiévski. Vamos conhecer um pouquinho dessa história e vou contar um pouco também sobre o momento em que esse autor russo maravilhoso estava passando ali em momentos bastante tenebrosos. Vamos lá. Então, é que uma novelinha bem curtinha de Dostoiévski, assim, para mim foi uma novela que um texto, né, uma história bastante diferentona do tudo que eu li de Dostoiévski, porque Dostoiévski aqui tá romântico, tá diferentão, tá mais leve, não tem aquele ar sombrio que às vezes tem ali em algumas de suas obras. Aqui ele tá romântico, aqui ele tá leve, aqui ele faz referências ao céu, à paisagem, ao campo, enfim. Aqui vai contar a história, né, de um pequeno herói, sim, de uma criança de 11 anos que ali tá, podemos dizer, tá na adolescência e ele vai descobrir o seu primeiro amor. E aí tem toda aquela história, né? Todos nós, acho que já passamos por isso, o despertar do primeiro amor. A gente não sabe como surge isso, a gente não sabe como foi os primórdios disso. Dostoiévski tenta entrar aqui na psique, dentro da mente dessa criança e esmiuçar um pouco, de forma, claro, muito sucinta, muito direta, e a leveza desse romance é algo maravilhoso. Claro, ele não vai deixar aqui suas críticas de lado contra ali a sociedade russa, né, que ele sempre faz. Esse é o segundo livro que eu faço resenha aqui no canal sobre os livros de Dostoiévski, né? Já fiz um outro, Crônicas de Petersburgo. Vou também deixar aqui o link em cima, aqui nos cards. Esse livro vai contar essa história, né, desse menino que vai para uma festa. O livro basicamente se passa ali em um dia, a história toda. É muito rápido, é muito sucinto, tem aquela leveza. Também tem um pouco dessa pureza, né, da infância ali, dele não saber o que está acontecendo, mas ele faz algumas críticas bem interessantes. Esse menino chega, né, essa festa, essa organização ali no campo, onde a sociedade, podemos dizer, russa está concentrada ali, são pessoas, podemos dizer, elite, né, elite russa, sociedade russa, tem diversas pessoas nesse evento, né, que ele vai em direção a ele, né? Nesse momento em que ele chega lá, ele se depara com diversas mulheres, com diversas pessoas conversando, aquela coisa toda, né? Todo mundo ali confraternizando. E aí ele se depara com uma mulher, a Madame M, e o Monsieur M, né? Que é o marido dela. E aí ele se depara com ela, se depara com outras mulheres, as mulheres também tiram brincadeira com ele, colocam ele no colo, aquela coisa, né? Só que ele se apaixona por essa Madame M, né? Uma mulher muito misteriosa, ele sente que tem algo ali por trás, e a gente percebe ali como uma espécie de amor platônico, né? Tudo é muito voltado na mente desse menino, tudo é construído ali, ele vai construir suas ideias, suas coisas. Então ele vai construir tudo ali muito na mente dele, é muito parecido com um amor platônico, algo do tipo. E aí ele chega e se depara com uma coisa que eu acho que é bem interessante que o Dostoiévski coloca aqui, meandros e situações da vida adulta. Esse garoto ele é bastante observador, então ele se depara com muitos meandros ali, situações da vida adulta, e ele reflete muito sobre isso. É um romance que eu fiquei pensando, caramba, como esse menino é adulto. Eu acho que é muito difícil, eu acho que eu já até discuti isso em outros vídeos aqui que tem como protagonista uma criança.
Na minha visão, eu acho bastante difícil um autor, né, fazer retratar uma criança de forma muito pura. E aqui a gente vê dessa forma, claro, o cuidado de Dostoiévski para não deixar uma coisa muito vulgar, para não deixar algo transparecer. Porque ele quer ali, no fim das contas, mostrar essa situação do primeiro amor, do despertar sim da sexualidade, que isso a gente vê ali também nas entrelinhas, mas também o descontentamento sobre a sociedade. O porquê, Christian, ele tem esse descontentamento sobre a sociedade? Tem um marido, né, ele faz essa crítica, tem um trecho bem interessante, que tem um marido aqui, né, dessa Madame M, que é o Monsieur M, que ele faz uma crítica dizendo que esse homem é um homem que meio que é um parasita, que ele não tem coração, é um cara gordo ali, e no lugar do coração tem uma bola de gordura que não representa nada, né? Ele não representa é como se fosse um cara que só faz sugar, é um cara supérfluo. Inclusive tem uma aqui nos textos finais, que eu recomendo muito que vocês leiam, que eu acho que dá um plus bastante na obra, é a Fátima Bianchi, né, que ela faz esse texto, né, aqui esses textos finais, e traz inclusive trechos das cartas que Dostoiévski, durante o tempo em que ele escreveu esse livro, que ele estava confinado, trocou com o irmão dele. E aí ela traz um ponto bem interessante sobre uma crítica que Dostoiévski faz sobre essa questão do homem supérfluo, que a gente viu lá naquele livro, O Diário do Homem Supérfluo, que Ivan Turgenev escreveu, que traz essa ideia bem interessante. E aí o Dostoiévski traz essa crítica na figura desse marido dessa mulher, né, da Madame M. O que é interessante desse livro, aliás, tem diversas coisas interessantes nessa obra, claro, além dessa crítica, mas além da pureza também da criança e toda essa construção desse amor, o primeiro amor que vai surgindo, todas essas características, mas a priori, né, vocês podem perceber, é um plot muito simples, mas percebam bem que por trás dessa história é uma criança. Então, todo o olhar aqui que a gente leu, que a gente percebe, é sob o olhar de uma criança. E o que é interessante é que essa criança, que talvez na época surgiu, pode ter sido algo polêmico, é que essa criança se apaixona por uma mulher casada, que eu acho que deu uma polêmicazinha na época, eu não sei como é que tava, mas eu acho que foi polêmico para a época, né? Algo muito revolucionário, uma criança se apaixonar por uma mulher casada, mas eu acho que trazendo para os dias atuais, isso é bem comum, um amor um primeiro amor ali na adolescência, você se apaixonar por alguém que já é casado, ou alguém que já namore. Então eu não vejo isso como hoje, né? Mas creio que naquela época o negocinho era mais polêmico. Mas enfim, passando essas críticas, isso tudo, e toda essa coisa melosa, é muito romântico em alguns trechos, é algo muito leve, e a gente não sabe o que estava passando ali por trás, né? O que Dostoiévski estava passando durante a, a construção dessa novelinha. Ele estava preso. Inclusive, ele construiu essa novelinha em 1949, durante a sua prisão, né, que ele foi preso ele foi acusado, né, de conspirar contra o czar Nicolau I. Ele estava envolvido ali com os revolucionários que tinham reuniões e que faziam reuniões para conspirar contra os ideais e as decisões, né, do Nicolau. Enfim, foi preso ele e outras pessoas. Ele ficou preso numa fortaleza chamada Fortaleza de Pedro e Paulo, lá em São Petersburgo, e disseram que foram, até aqui tem as cartas dele, aqui atrás nos textos, tem uns trechos da carta, que foi momentos bastante sombrios, bastante tenebrosos, em que ele passou por muita coisa, ele estava doente, né? Estava doente, o irmão dele ficou bastante preocupado. E aí ele troca diversas cartas com o irmão. Escreveu também alguns livros, só que muitos se perderam, e sobreviveu
Um Pequeno Herói. E aí foi publicado, enfim. Mas é interessante porque quando você faz esse contraste, né, entre a história que se passa aqui, bem bonitinha, bem melosa, e a vida e o momento ali atual em que o Dostoiévski estava passando quando ele construiu e que ele concebeu, né, essa obra, é muito tenebroso, é muito chocante, porque se você, eu não sei, eu me coloco na posição dele, se eu estivesse passando por esse momento tão conturbado, eu acho que eu escreveria algo muito sombrio, algo muito profundo, mas ele escreveu aqui algo muito leve, algo muito doce. Talvez eu fique até pensando que ele escreveu isso aqui para fugir, trazer algo belo, né? Para fugir daquele embaraço. Talvez o Dostoiévski acreditava que ia sair dali, né? Mas depois ele foi acusar, depois dessa acusação, ele foi julgado e foi sentenciado à morte. Até eu falo no vídeo que eu fiz sobre esse livro, né? E ele foi sentenciado à morte e no último instante em que ele ia ser morto, a pena dele foi mudada para... passou, se eu não estou enganado, 8 foram 7 anos nos trabalhos forçados na Sibéria, onde destruiu bastante sua vida e debilitou bastante sua saúde, né? Então, quando ele sai outra pessoa. Aí por que eu escolhi Um Pequeno Herói? Porque O Pequeno Herói foi essa novelinha, né, foi escrito exatamente antes dele partir para essa outra etapa da vida dele, que é a prisão, que é esse momento em que ele fica trabalhando, né, durante esse anos, né, vários anos ali na Sibéria e que modificou a mente dele, é tanto que os livros pós, né, esse momento são livros que tem uma carga emocional bastante profunda. E é esse que traz uma leveza, é diferente. E eu queria experimentar um Dostoiévski antes dele partir para esse momento bem tenso da vida dele. Então, eu recomendo demais e talvez até posso recomendar esse livro como porta de entrada para quem nunca leu Dostoiévski. Eu acho que é uma boa porta de entrada. Eu sempre recomendo Memórias do Subsolo como porta de entrada, que eu adoro aquele livro. E aí eu recomendo também Um Pequeno Herói, porque é uma novelinha rápida de se ler, é uma história bem leve de um garoto, né, que se apaixona por uma mulher casada e que tem toda essas características e esse florescer da sua sexualidade, do amor, de como é o primeiro amor, de como é que surge em tudo aquilo. Mas em contrapartida tem ali nas entrelinhas sim uma crítica sobre a sociedade russa, sobre aquele povo burguês, né, que ele não deixa assim barato, né? A gente vai pescando ali. Mas essa obra de Dostoiévski, né, que acho que foi a primeira tradução de O Pequeno Herói aqui para o português, eu recomendo demais essa edição, porque no final tem um plus. Gente, que plus! Sério, sério, que plus! A Fátima Bianchi, que é a tradutora, ela também faz um pós-fácil, podemos dizer assim, em que ela vai contar como Dostoiévski concebeu essa obra, o que ele estava passando, alguns trechos das cartas em que ele trocava com o irmão, porque muitas cartas se perderam, muitos textos também se perderam. Então ela vai contar um pouco sobre isso, sobre algumas ideias, o que o Dostoiévski estava pensando ali na época, algumas características dessa novelinha, e vai também trazer aquele trecho que eu disse sobre o homem supérfluo, que ele faz uma crítica ali sobre esse texto de Ivan Turgenev. É muito interessante, gente, eu gostei bastante. Para mim é um livro 4 estrelas, porque, enfim, porque eu considero 4 estrelas. 4 estrelas é um livro bom, tá, gente? Mas é porque é um Dostoiévski que eu não estava acostumado. Ele aqui é um autor romântico e eu estava esperando algo bastante sombrio por eu já saber da história por trás desse livro, né? Em que momento ele estava, o que ele estava passando para construir esse livro. Então eu estava esperando algo sombrio. E aqui Um Pequeno Herói seria só um título ali para enganar, né? Mas não, de fato é um romance bem leve, bem água com açúcar, mas vale muito a pena ler porque vocês vão perceber
essa maturidade e uma transição, né, da adolescência ali o personagem vai ficando mais maduro no finalzinho. Então é muito interessante captar essas mensagens ao longo desse texto maravilhoso. Dostoiévski é sempre bom ler, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E vamos ler Dostoiévski. Até mais, tchau!